Na aula anterior, nós vimos que o pecado se manifesta numa dimensão pessoal, uma ação deliberada do ser humano de ocupar o espaço, ocupar o exercício do poder do próprio Deus, marcado pela frase "e sereis como Deus". Vimos também que esse desejo humano de ocupar o lugar divino se desdobra em uma série de rupturas para consigo mesmo, para com o seu próximo, para com a natureza, e que um dos efeitos mais devastadores dessa ruptura é a violência existente. O Antigo Testamento também ressalta, principalmente na dimensão comunitária da existência do povo de Israel, o pecado como a desobediência deliberada do povo em relação à lei de Deus. De certa forma, aquilo que nós encontramos pessoalizado em Gênesis 3, agora é descrito de forma mais coletiva, como uma ação do povo desobedecendo à voz de Deus, desobedecendo à lei de Deus. Para essa compreensão, é importante retomarmos a ideia de aliança como uma construção de uma relação pautada na responsabilidade mútua, na responsabilidade de Deus em ser Deus para o seu povo, em preservar o povo, em cuidar do povo, em prover aquilo que o povo necessita, mas também na responsabilidade do povo de ouvir a voz de Deus, de obedecer à lei de Deus. Portanto, nessa dimensão coletiva, um dos atos deliberados que representam o pecado será a quebra da lei, como uma representação coletiva de ignorar a voz de Deus, de deixar de obedecer essa voz de Deus e seguir o seu próprio caminho. Como elemento fundamental dessa quebra de relação, nós vamos ter novamente a ideia da construção de ídolos. Mais uma vez, o ser humano tentando substituir Deus por alguma outra coisa e com isso rompendo com o próprio Deus. Uma das narrativas em que nós vemos isso de forma mais clara é Êxodo 32 a 34, quando depois de ter feito a aliança com Deus, quando depois de ter declarado que obedeceria às leis de Deus, o povo vai lá e constrói um ídolo para si mesmo na forma de um bezerro. E é interessante notar que isso acontece depois de Deus ter dado os seus mandamentos, e especificamente depois de Deus ter dito que o povo não deveria ter outros deuses além do próprio Deus e que o povo não deveria fazer nenhum tipo de imagem que representasse esse Deus. Aquele ato, portanto, de Gênesis 3, de uma ação deliberada contra Deus numa dimensão pessoal, no Êxodo é encontrada e é narrada na sua dimensão coletiva como também um ato deliberado, dessa vez do povo de Deus, desse coletivo que deveria se relacionar com Deus, como um ato contra Deus, tentando, pelo menos de forma simbólica, tirar Deus do seu lugar ao não reconhecer a sua ação salvadora, ao não reconhecer a sua ação misericordiosa e, portanto, construindo para si divindades, ídolos que pudessem ser controladas. Os profetas serão, na história do povo de Israel e na literatura do Antigo Testamento, esses homens que vão se levantar contra a desobediência do povo. Serão uma espécie de voz divina constante, mostrando ao povo de Israel a sua desobediência, mostrando ao povo de Israel a sua ruptura, o seu pecado ao ignorar a voz de Deus, o seu pecado a deliberadamente se levantar contra a lei de Deus e, portanto, o seu pecado que nasce desse desejo idolátrico de tirar a glória de Deus, tirar o louvor e a honra de Deus e transferir essa honra para
todo tipo de ídolo. Daí a perversidade da idolatria no Antigo Testamento, que nós podemos ver no Gênesis 3 uma espécie de idolatria de si mesmo, colocando-se como Deus, e no restante da literatura do Antigo Testamento podemos ver uma espécie de idolatria na transferência da glória que deveria ser dada a Deus a outro elemento, como por exemplo algum tipo de estátua construída pelas próprias mãos humanas. Que a voz dos profetas ecoem não apenas no Antigo Testamento, mas ecoem para nós, para os nossos corações, nos preservando desse perigo de transferirmos a glória de Deus, seja para nós mesmos, seja para qualquer outra coisa. Esse processo de ruptura, esse processo de não reconhecimento de Deus é o que nós poderíamos chamar de um pecado fundamental que gera todos os demais pecados que brotam do nosso coração. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Temos falado sobre essa ruptura do ser humano em relação a Deus, que nós chamamos de pecado. Vimos já uma dimensão pessoal do pecado enquanto revolta contra Deus, as suas implicações. Vimos também como isso se apresenta na história do povo de Israel, como desobediência deliberada à lei de Deus, à voz de Deus, que se manifesta fundamentalmente no formato de idolatria. E é interessante agora a gente notar também que os profetas vão ressaltar uma dimensão do pecado das nações, mais especificamente uma dimensão do pecado dos grandes senhores da antiguidade, dos reis da antiguidade. Nós encontramos isso em diversos profetas, encontramos isso no livro do profeta Isaías, ali a partir do capítulo 14. Encontramos também algo assim no profeta Ezequiel. Encontramos na literatura do profeta Daniel. Em todos esses profetas, em outros como Jeremias, o que nós temos são expressões da ira de Deus contra os grandes senhores, os grandes reis dos povos da antiguidade. E aqui nós podemos citar os babilônicos, nós podemos citar os assírios, nós podemos citar os reis de Tiro, de Sidom e de outros povos daquela região da antiguidade. Mas em que consiste as acusações de Deus a esses povos? Em que consiste as acusações de Deus do pecado das nações, ou mais especificamente do pecado dos reis? De forma fundamental, o que esses textos acusam esses reis da antiguidade é da sua arrogância, é da sua compreensão de que são senhores do mundo e que isso se manifesta no desejo de um domínio sobre outros povos, um domínio que vai se espalhando por toda a terra. E o que está por trás dessa arrogância dos reis da terra? O que está por trás é exatamente o mesmo mecanismo que nós vemos em Gênesis 3 na dimensão pessoal, o desejo de tomar o lugar do próprio Deus,
Também o mesmo mecanismo que nós vemos na dimensão coletiva, quando o povo decide transferir a glória dada a Deus a algum ídolo, agora nós vemos nessas falas dos profetas condenando os reis da terra. Daí, na perspectiva do Antigo Testamento, será tão importante a compreensão de Deus ser o Senhor dos exércitos, Deus ser aquele que derrota as nações, Deus ser aquele que humilha esses grandes reis. Dentro da compreensão da cultura da época, esses reis, por muitas vezes, se viam como seres divinos, se viam como mais do que seres humanos, se viam como tendo o direito de exercer a violência, de exercer o poder, de exercer qualquer tipo de ação contra outros povos, contra outras pessoas, para que estes fizessem a sua própria vontade. Por isso, o grande pecado dos povos, o grande pecado desses reinos da terra, que o Antigo Testamento vai ressaltar, será o pecado da arrogância, será esse pecado de entender-se como senhor do mundo e, nesse processo, não reconhecer aquele que é o verdadeiro Senhor do universo. Além dessa dimensão do pecado das nações, especificamente do pecado dos reis da terra, é importante também a gente considerar que o Antigo Testamento tem um equilíbrio em relação ao pecado do povo e também à responsabilidade individual. Nós já vimos em aulas anteriores os textos de Jeremias e o texto de Ezequiel, portanto não vou ler novamente, no qual ambos os profetas ressaltam que a responsabilidade do pecado é daquele que comete o ato. Mais uma vez, nós temos aqui reforçando essa dimensão da nossa responsabilidade diante de Deus. Isso porque nós, no exercício da nossa vida, no exercício da nossa existência, muitas vezes podemos, assim como aqueles senhores da antiguidade, entendermos que somos senhores da nossa própria vida e, portanto, exercermos a violência, exercermos o domínio sobre os demais. Então veja que aquilo que se apresenta no Gênesis 3, numa dimensão pessoal, desdobra-se no pecado da idolatria em relação ao povo de Deus, em relação a esse povo que deveria conviver dando glórias e honras ao Senhor, e se manifesta também no pecado da arrogância das nações. Este é o perigo de quando tiramos Deus do seu devido lugar. Toda a nossa existência acaba se entrando num processo de se bagunçar, de se deslocar, e aí a existência humana passa a ser uma existência desconfigurada a partir daquilo que Deus estabelece como sua vontade. Portanto, que nós reconheçamos Deus para que o pecado não atinja essas dimensões da nossa existência.